Nosso bom dia a todos. Iniciando as nossas atividades desta manhã, dentro do nosso programa doutrinário denominado Álvaro Osmo, nosso programa de palestras públicas dominicais. Como de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concede, pedindo a inspiração do alto para o expositor da manhã de hoje, pedindo também que permita absorvermos a mensagem que ele nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Vicente Conei Campitelli, trabalhador desta casa de longa data, já participou do Conselho Deliberativo, foi presidente da casa durante muitos anos e é um dedicado colaborador e estudioso da doutrina, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. Jesus nos ampare e fortaleça. Este tema, Reino de Deus, é um tema que certamente todos nós temos notícia, não é? Agora, perseguir o entendimento profundo deste tema certamente estabelecerá em nós o reino de Deus. Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 4, versículo 43, o seguinte: ele, porém, lhes disse, ele, Jesus, né? Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então, o que é evangelho? É a boa notícia. Essa é a tradução do grego, né? É uma boa notícia. Então, Jesus veio trazer, para isso ele foi enviado, notícia do reino de Deus. De modo que todo o evangelho transcorre dentro deste objetivo de anunciar, para que venhamos a compreender e, compreendendo, nos esforcemos para edificar este reino de Deus em nosso coração. Quando eu falo coração, é no nosso íntimo, na nossa alma. Nós, como ser encarnado, é o Espírito encarnado, não é? O tema, a frase Reino de Deus, ele aparece um número muito grande de vezes no Evangelho, no Novo Testamento, não é? Nós vamos encontrar mais de 100 vezes onde esta frase é citada. É claro que nós vamos verificar que Mateus não usa a frase Reino de Deus. Ele usa a frase Reino dos Céus.
Por que razão esta diferença em Mateus, quando em Lucas e também em Marcos nós vamos encontrar basicamente reino de Deus, mas em Mateus, reino dos céus. Acontece que Mateus, ele escrevia o Evangelho, inicialmente aquelas anotações que ele fazia, né? E quando na presença de Jesus, ele era uma pessoa letrada, cobrador de impostos, ele sabia escrever e tudo mais. De modo que ele escrevia para os judeus. E aos judeus era vedado citar o nome Deus. Não era permitido utilizar esta palavra. De modo que ele, então, em vez de usar reino de Deus, como Jesus sempre falava, ele falava reino dos céus. É um número bastante grande que nós vamos encontrar, não é? Esta frase repetida. Muito bem. Tenho feito algumas leituras sobre este assunto dentro do Evangelho. Eu selecionei uma delas pelo interesse particular que a nós nos interessa aqui, como trabalhadores da casa e tudo mais. Não é não só para trabalhadores da casa, certamente, para todo cristão. Nós vamos encontrar a seguinte frase onde aparece o reino de Deus. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. É interessante o impacto que estas palavras nos submetem. Então eu falei, vamos trazer isso aqui, porque tem esta curiosidade da força desta frase, né? Sereis lançados no fogo do inferno. Há 2000 anos a gente vem sendo amedrontado com esta frase, né? Então vamos ver. De modo que há um contexto onde ela foi proferida por Jesus. Isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. É um texto mais ou menos longo, então eu peço a paciência de todos para que a gente examine alguns elementos deste texto que acaba apresentando, não é, esta frase lá no versículo 47 do capítulo 9 de Marcos. Então nós vamos ver desde o 33 até o 50. Por que este conjunto tão grande? O que acontece da seguinte maneira, nós já vamos entender. Eu vou fazer uma leitura mais ou menos rápida, embora a minha voz seja lenta, para depois a gente retornar examinando alguns aspectos, sempre referindo-se como alvo no reino de Deus. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Pergunta ele aos discípulos, não é? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue.
Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos do Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu achei muito interessante este texto, pelo seguinte: ele está falando somente para os 12. Veja o que Jesus falou. Ele estava com a multidão, tal. Eles tinham vindo lá das bandas de Cesareia de Filipe, tinham circulado por várias, e chegaram a Cafarnaum, e logo, naturalmente, a multidão se aproximava, os fariseus, os escribas, todos estavam ali em volta de Jesus. Essa era sempre a regra. E quando terminou o dia, tal, o pessoal foi embora. E Jesus então chama os 12. Entrou na casa, alguns dizem que seria a casa de Levi, casa de Mateus, não é? Outros que é a casa de Pedro. Não tem problema isso. E de modo que estáveis discutindo entre vós pelo caminho. Claro que ele já sabia, mas ele fez a pergunta para que os apóstolos, os discípulos, pudessem responder, mas eles não responderam. Já sabiam que não estava certo o que eles estavam fazendo. Então, mas eles calaram-se, diz ali, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Então veja que interessante, Jesus recolhe ali, sabendo que eles estavam com aquela conversa ali, para instruí-los, de modo que todo esta leitura é Jesus orientando os seus discípulos, exclusivamente, ali os 12 e tal. Tanto que Jesus não fala com os discípulos perante a multidão, porque os discípulos são orientados deles para que depois eles pudessem divulgar o Evangelho. Então Jesus tinha que fazer com eles orientação e treinamento. Nós sabemos que depois ele envia os 70 para divulgar o Evangelho, deu a eles poder de expulsar demônios e tal, aquela coisa toda. Então, instrução e treinamento.
E Jesus não deixava passar a oportunidade de chamar a atenção para os desvios de entendimento a respeito do Evangelho. Porque ele já estava um bocado de tempo com Jesus, ouvindo as suas orientações. E então ele chama eles ali. Fala, é o seguinte, rapaziada, vocês aqui, para ser o maior, tem que ser o menor. Aí ele põe o menino ali, não é? E dá como exemplo aquele menino. Se não vos fizeres com este menino, não é? Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, etc. Aqui há uma diferença com Mateus. Essa citação de Marcos difere um pouquinho. Mateus dá uma esticadinha neste assunto, e eu quero retomar. Então nós vamos encontrar em Mateus a mesma passagem, quando Mateus acrescenta um pouco mais de informação para esta fala de Jesus. Ele fala assim, e disse, coloca o menino ali, né? E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino de Deus, no reino dos céus. Mateus, ele não usa reino de Deus. De modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aí então ele conclui, Mateus, exatamente como Marcos, e qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Então aqui existe uma palavra, uma frasezinha que eu quero destacar. É claro, está falando do menino, nós sabemos que há uma outra passagem em que Jesus manda liberar as crianças, né? Os discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem a Jesus para não incomodá-lo e tal, e Jesus fala, não lhes impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Isso está em Mateus, por isso o reino dos céus. Não é aquela passagem, dando a ideia exata de humildade. Dos tais pela humildade. Aquele menino que agora em Marcos ele coloca ali, era um garoto de 5 anos de idade, pequenino, não é? Foi trazido ali por Tiago maior, irmão de João, filho enfim, Boanerges, né? Os irmãos Boanerges, né? Filhos de Zebedeu. Essa informação, quem que é este menino? Essa é uma curiosidade. Sempre interessante trazer uma coisinha assim. Nós vamos encontrar nesse livro aqui, é claro, vocês não vão ver o desenho, mas eu só estava, tem um livro e tal, né? Ignácio de Antioquia. Este relato que eu acabei de ler está neste livro. E que este menino é o Ignácio de Antioquia. Ele estava já órfão, tinha recém-falecido a mãe dele, não é? O pai já tinha falecido também. Ele tinha sido acolhido por uma sua amiga da família, e sempre falavam em Jesus ali na casa, sempre estavam falando, eram entusiastas, e ele queria conhecer Jesus. Aquele menino, de 5 anos, você sabe como é que é criança nessa idade, né? Ele quer participar da vida adulta, ele ouve falar, ele dá importância e tal. Então, houve uma ocasião, Jesus tinha voltado lá do norte, com aquele pessoal, eles souberam que Jesus então estava em Cafarnaum, e ele tinha pedido para conhecer Jesus. E aconteceu que o Tiago, maior irmão de João, João era conhecido por esse menino como tio João, né? Eu sempre tratava ele muito bem, ele era muito afetuoso, aquela criança, enfim, ouvindo, queria falar. E o Tiago leva ele, e acontece exatamente este episódio. Este menino veio a ser o grande Ignácio de Antioquia, que foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus nos primeiros tempos. Ele divulgou ali por toda aquela região norte, onde hoje é a Turquia, não é? Ali em torno do Mar Negro, antes chamava outro nome,
Ponto Equicínios, uma coisa assim, o nome daquele mar. Fato que tinha muitas cidades ali, e o trabalho de evangelizar naquela região, ali um pouco mais acima de onde trabalhou João, onde trabalhou Paulo e João, né? Foi um grande trabalho. É claro que ele divulgou por outras partes. E depois ele foi martirizado em Roma, não é? Ele ansiava pelo testemunho que ele queria dar a Jesus. Ele era uma pessoa assim que tinha totalmente dominado o seu coração por aquele encontro que ele teve com Jesus na infância. Jamais aquilo sairia, porque Jesus o pega no colo. Isso não é brincadeira para uma criança que estava ansioso por conhecer Jesus, conhecendo-lhe as histórias que contava. De modo que ele dedica a sua vida com um fervor extraordinário, de tal maneira que quando ele foi preso para ser julgado em Roma, o Inácio de Antioquia, ele, quando chegando em Roma, prisioneiro, ali com os soldados, tal, cercando, etc., ele viu Roma. Roma, para a produção da época, era uma coisa esplendorosa, né? Aquilo, uma beleza, aqueles prédios magníficos, as vias todas arrumadinhas e tal. E ele começou a rir. Ele estava indo para ser julgado, não é? Então, ele começou a rir. O soldado ficou irritado com aquele... Como assim você está rindo aqui? Você vai vindo aqui para ser julgado e vai ser martirizado, com certeza. Você está rindo por quê? Aí que ele fala, se aos homens pecadores, e as outras frases, né? É dado tanta beleza, o que me espera, o que nos espera no reino celestial de Deus. E estava feliz assim. Então ele depois foi julgado, esteve na presença do imperador, que se irritou muito com ele e tal, a coisa toda aqui, não é? O fato é que ele foi jogado para a arena, junto com outros cristãos, para ser, enfim, supliciado ali, martirizado. E aconteceu um fato curioso. O mesmo aconteceu com Paulo, viu, gente? O mesmo aconteceu com Paulo. Nós vamos encontrar isso aqui no livro Paulo Estevão. A história do Paulo, num episódio semelhante. Ele foi levado à arena e os animais ferozes que tinham ficado famintos por uma semana para que o espetáculo fosse bem selvagem e tal, para satisfação da população que ele estava na plateia. E ele aguardava ansiosamente o seu momento de testemunhar o seu amor pelo Cristo. E nada. Não tinha, todo mundo, os bichos já estavam saciados, viu? Tinham se alimentado ali dos outros, mas dele não se aproximou. E ele entra em preces, rogando a Jesus a oportunidade de testemunhar o seu amor. Então, com aquela prece do coração que ele faz, um tigre chega e o arrebata do corpo, num golpe fatal. Essa história extraordinária, então, está neste livro, não é? Ignácio de Antioquia. Quando a gente vê a história dos primeiros cristãos, né? Eram espíritos elevados, com certeza, né? Nós ainda precisamos de mais um tempinho, algumas encarnações aí, para chegar neste ponto de fervor, né? Muito bem. Então, quando ele fala, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, o que nós podemos dizer? Eu vou receber um menino em nome de Jesus. Falando da boca para fora, isto não representa o que aqui está escrito. Falar em nome de Jesus é testemunhar do fundo da alma que aquele menino está sendo recebido em nome de Jesus, quer dizer, Jesus através dele, sem que ele tenha mérito nenhum, mas a bondade de Jesus, o amor da criatura por Jesus. É tudo fazer e dedicar o resultado das suas boas ações ao Cristo. É uma entrega
as diretrizes do Evangelho, isto em nome de Jesus. Mais para frente, e aqui na próxima fase, nós vamos ver o seguinte, outras passagens curiosas. Eu não posso, eu começo a conversar, falar história e perco tempo, mas vamos lá. E João lhe respondeu, mais para frente agora: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, etc. Esta passagem também trago aqui como curiosidade. Nós encontramos aquela passagem do menino que Jesus toma ali, né? Há uma outra passagem em que este fato também está identificado. É neste livro aqui. Vocês talvez não vejam, mas eu estou mostrando que existe um livro. Ele chama Ressurreição e Vida. É um livro da psicografia de Ivone Pereira, não é? Pelo espírito Leão Tolstói. Antes, porém, deixa eu fazer justiça aqui. Este livro anterior é uma psicografia do espírito Teóforos, pela mediunidade de Geraldo Lemos Neto. Isso é preciso deixar claro. É um livro de psicografia. Aqui também, já a médium Ivone Pereira, a grande médium Ivone Pereira. Aí são vários relatos e tal, e tem uma delas, um desses relatos, até eu vou ver aqui, que é o capítulo 5º desse livro. O discípulo anônimo. Aí ele repete essa passagem que eu acabei de ver e tal, e ele fala assim, eu vou ler esta parte, que é uma orientação preciosa para nós a respeito de em meu nome. Olha só. Meditação sobre o versículo 37 do capítulo 9 de São Marcos. Se ele lançava demônios, expulsava, né? Se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso. Isso quem escreve é o Leão Tolstói. Nós sabemos a grandeza desse cidadão, espiritualmente muito elevado, não é? Se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso, porque a virtude é o primordial poder para se expulsarem demônios. E se os expulsava em nome de Jesus, era porque amava Jesus. Então, quando se fala em nome de Jesus, isso tem que estar bem claro para nós. É porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia os seus ensinamentos. Veja como são as coisas. É uma simples frase em nome de... Olha quanta coisa que aí está. Não é? Não. Amada. E se seguia os seus ensinamentos, necessariamente os ouvia do próprio Jesus. Perdido no anonimato das turbas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a muitos outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e sua doutrina, mas cujos nomes em posteridade não logrou conhecer. Tanto que nós podemos, ele traz aqui um relato de João, que no capítulo 21, 21, 25, fala assim: muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Então, este relato de que, ali está, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Aqui nesse livro é esse tal apóstolo anônimo, segundo o relato de Leão Tolstói. Aí tem, depois que João ouviu esse esclarecimento de Jesus, não é? Quando ele fala, não lhe proibais, etc. Tá. O João volta lá na pessoa que ele falou para que não pudesse expulsar demônio. Ele não era da equipe deles lá.
Não é? Há muita reflexão sobre isso. Se a pessoa não participa de tal comunidade, ela não está ungida para fazer o bem. Se a pessoa não vai lá na Cefam, ele não está preparado para fazer o bem. É evidente que não tem nada a ver com isso. É um caso aqui. Aquele apóstolo anônimo relata no livro, de maneira muito bonita, né? Ele é um texto e sabe como é que é, né? Então, ele ficava ali onde estava Jesus, ali em Cafarnaum, ele ficava ali na periferia da turma, ali perto de Jesus, para ouvir o que ele estava falando. Mas ele era uma pessoa culta, possivelmente um grego. Ele faz uma descrição detalhada daquele jovem. E ele, então, ele tinha material para escrever, este rapaz, e ele anotava o que Jesus ia falando. E fez muitas anotações. Então, sempre que havia esta possibilidade de Jesus estar por ali, às vezes cidade próxima, ele acompanhava, ele vivia em torno desta situação, fazia pequenos serviços para manter a própria vida, ele era sozinho, então ele vivia em virtude de acompanhar o Mestre Jesus, onde fosse, e anotando. Houve uma ocasião, quando se deu esta passagem, logo em seguida aconteceu isso aqui, em que Jesus estava na casa de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga ali de Cafarnaum. Ele era um fariseu, o Jairo era o principal ali, não é? E ele, aconteceu da filha dele estar à beira da morte. O rapaz, o homem lá da sinagoga foi procurar Jesus. O homem está curando todo mundo, vou lá para salvar minha filha. E ele foi. E Jesus foi. Quando Jesus foi atender o pedido de Jairo, porque a sua filha estava à beira da morte, uma mulher tocou nas vestes de Jesus, foi curada. A mulher é hemorroísta, nós sabemos disso. A hemorroísta é a maneira de dizer, ela tinha um fluxo de sangue, não tinha cura e tal, e ela foi curada na hora. Então a multidão tal, e volta, e esse rapaz meio que tropeçou e tal, e Jesus passa por ele, e as vestes de Jesus tocam em si, no seu rosto, e ele pega aquelas fímbrias e a beija com aquela paixão amorosa por aquele Senhor a quem ele aprendera a amar. Jesus apenas olha para ele, toca na sua cabeça. Aquilo lhe seria um troféu para a sua alma que o conduziria pelo resto da vida. Houve uma outra ocasião depois disso, em que Jesus se afastou com seus discípulos e tal. E havia a pobreza, a necessidade de todo tipo, a doença, todo tipo de enfermidade, necessidade que não encontrava cura. Não tinha a medicina para atender todo o povo, era uma barbaridade. Hoje, para nós, aquilo era horror, né? E eles procuraram Jesus, sabiam que o homem estava curando, vamos lá. Então, eles foram e tal, e Jesus não aparecia, e aquela multidão de doentes e tal, aumentava, e começaram a ficar agitados, aí por volta do meio-dia. E ele, então, certamente inspirado por Jesus, que certamente eu o conhecia, embora não falasse com ele, sabia que aquele jovem tinha aquele sentimento e aquela dedicação. Então aquele jovem, impulsionado por uma força interior, ele começa a curar as pessoas. Parece que aquilo era uma especialidade dele. Veja o relato, aí ele fala assim: em nome de Jesus Nazareno, Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. Era um endemoniado, não é? O enfermo estrebuchou ainda por alguns instantes, proferiu gritos roucos e, muito surpreso com o que acontecia, levantou-se envergonhado, mas completamente curado. Pondo-se a sacudir o pó que se lhe prendera a túnica, e muitos foram curados por ele naquela tarde. A partir desse dia, curava endemoniados sem cessar, pois ao que parecia era a sua especialidade. Aí nós vemos na doutrina espírita, até o próprio Paulo, né, no capítulo 12 lá de 1 Coríntios, fala dos dons e tal. Não é? A pessoa tem o dom de expulsar os demônios, como se diz. A doutrina espírita trata isso de outra maneira. Não se trata de expulsar demônio,
não é? Hoje as reuniões espíritas orientadas pelo livro dos médiuns e outros livros subsidiários orienta como lidar com espíritos obsessores, com espíritos sofredores e tal. Tem todo ali um ensinamento da doutrina espírita que indica como lidar com esta questão. Mas naquela época não tinha nada disso. Ou a pessoa tinha aquele dom, vou chamar como chama Paulo, de expulsar os demônios. E ele, então, sim, era o caso deste jovem aqui. Não é? Aí veja só, continuando. E muitos foram curados por ele naquela tarde, a partir que curava em demônio, pois ao que parecia era a sua especialidade. Porque João, que por acaso presenciara as primeiras curas, ele o proibira continuar, visto que ele não era afiliado ao grupo homogêneo, voltara a ele humildemente, desculpando-se e participando-lhe que continuasse, porque o mestre o autorizava a exercer o ministério, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. Interessante como a doutrina espírita nos resgata algumas informações que estão apenas de passagem no Evangelho, o que nos espera no futuro, não é? Para que a gente compreenda com maior amplitude e profundidade o Evangelho do nosso Senhor, né? Mas continuando aqui, em meu nome. Então esta questão de em meu nome ficou muito claro, né? A doutrina espírita explica isso aqui. Você vai participar numa reunião mediúnica, numa reunião de passe, numa reunião de atendimento fraterno, o que seja, uma reunião de assistência. O coração da pessoa tem que estar voltado para aquela atividade. É o que nós, na doutrina espírita, somos orientados para a caridade. O sentido da caridade é isto que fala aqui, em nome de Jesus. Quando se fala em caridade, está contido tudo nesta palavra, em nome de Jesus. Fora da caridade não há salvação, diz, não é a orientação espiritual para o espírita, para a humanidade. Inclui nesse sentido de em nome de Jesus. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, não é? Abnegação e assim por diante. Perdão das ofensas, etc. Né? Isso tudo é em nós. Quando a gente lê isso no Evangelho, já nos remete a esse sentimento. Não é? Em favor do necessitado, numa reunião mediúnica, a harmonia, etc, etc, etc. Então, o pessoal da mediunidade aí explicaria isso com grande maestria. Né? Muito bem, aqui eu volto à questão de expulsar demônios. Se não for em nome de Jesus, o que acontece? Quando eu vi isso a primeira vez, eu dei muita risada. Mas é muito sério, viu, gente? É muito sério. Olha só. Então, voltando a essa questão, em nome de Jesus. Isso nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 11 até 17. Quem tiver interesse, reportar-se a esta passagem. Atos, não é? 19, de 11 a 17. E alguns dos... Isso aconteceu na cidade de Éfeso. Tá bom? Isso aconteceu. Nós vamos encontrar no livro Paulo Estevão essa observação também. Então, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Porque havia expulsado demônio. Paulo era uma máquina impressionante, sabe? E os que faziam isso, não é? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha só, 7 filhos de Seva faziam esse tipo de coisa lá. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Rapaz do céu,
exaltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu achei engraçado, imagina a cena. Mas eles tomaram uma camaçada de pau horrível. Por que razão? Eles não o faziam em nome de Jesus, conforme nós acabamos de ver. Então, para lidar com espíritos endurecidos, é preciso muito jejum e oração, como disse Jesus também em outra parte. Então, o pessoal que vai querer lidar nesta área é preparar-se, não é? Estudar a doutrina espírita, pôr em prática a caridade, benevolência e tal, e fazendo uma purificação dos seus próprios sentimentos, seja em casa, no trabalho, onde for. Nós precisamos cultivar o bem, porque nós, ao mesmo tempo que não teremos capacidade, se formos impuros, digamos assim, nós não teremos capacidade de afastar espíritos perturbadores, como seremos alvo de espíritos perturbadores. A ideia é a mesma. Então é preciso muita atenção para estas coisas. Então a gente vai destacando algumas coisas aqui. Vamos em frente. Escândalo. Aqui daquela parte curiosa. Escândalo. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos. Nós vamos encontrar aqui, este livro todos conhecem, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos encontrar aqui, no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Não é? Escândalo, não é? Existe ali. Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Allan Kardec trata deste tema que nós estamos examinando aqui. Então, que qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, ao vínculo, que creem em mim, pequeninos, seja criança, seja pessoa humilde, qualquer que seja, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mota, uma pedra de moinho, né? De atafona, e que fosse lançado no mar. Porque se eles atacarem pessoas que estão vinculados intimamente ao Cristo e o desviarem deste caminho, ai deste, que vão encontrar com a própria consciência. Já falei sobre isso porque esse tema sempre me impressionou. É melhor a gente ser julgado pelo nosso pior e mais ferrenho inimigo do que ser julgado pela própria consciência. Ai de nós. Precisa cuidado, precisa cuidado. Por isso que Jesus dá tanta ênfase ao perdão das ofensas, né? Muito bem, ali nós vamos encontrar no item 12, não é? Deste capítulo 8, que trata deste tema, escândalo. Ele fala assim, no sentido, entender escândalo, porque a gente fala escândalo, aquilo que sai na imprensa, né? Sai na televisão e tal, e fala, e blá, 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 blá. Veja só. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Não é? Então a pessoa, se ninguém souber, tá beleza. Estou fora, estou limpo, né? Aí causou um drama lá. Mas veja mais adiante o que Allan Kardec comenta sobre o escândalo. Olha só. Escândalo é tudo que resulta, as consequências, né? É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então a coisa pode ficar escondida, mas o que provoca a nossa ação, aí está escândalo. Percebido isso pelos outros ou não. Então é preciso atenção para a nossa motivação em tudo que fazemos. Mas continuando aqui. Então,
aqui, e se a tua mão te escandalizar, corta, para te é melhor entrar na vida aleijado que tendo duas mãos e tal, onde seu bicho, não ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga o seu bicho. Aí ele repete, se a tua mão te escandalizar, se o teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar. Você pode notar que há sempre partes do corpo que são dois. Você pode abrir mão de um, não é? Na mão, tudo bem, corta a mão. É claro que não, isso não é literal, nós já vamos ver. Dá um pé, corta um, se o teu pé, se o teu olho, corta um. O que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando a gente passa pelo episódio de arrependimento, é uma fase na nossa progressão espiritual, é uma transposição de fase. No momento em que a gente aceita a vida espiritual, aceita a vida moral como objeto a ser perseguido, nós ainda estamos cheios dos costumes dos objetivos materiais, mas nós já aceitamos que Jesus, por exemplo, no seu evangelho está correto. Nós ainda não o praticamos, mas já o aceitamos. Isto é o processo de batismo com água. Aí o que acontece? Arrependei-vos, não é? É o batismo de arrependimento, não é? E inicia-se um processo de adequação à nova fase evolutiva. Não é? Aí a gente vai para a expiação das provas, né? E para a reparação dos danos. Quando a gente passa pela fase de arrependimento, nós já estamos adentrando o reino de Deus. Aí é que está. Aí nós já temos o nosso superconsciente tendo espaço nas nossas escolhas conscientes. Inicia a nova fase. Então, o que acontece? Nós estamos cheios ainda dos hábitos desenvolvidos até então de crueldade, de impiedade, de não perdão, etc, etc, etc. Nós ainda somos carregados disso. Quem de nós pode atirar a primeira pedra, como se diz, né? Nós aqui, estamos nessa luta aqui, viu? Né? Nós já adentramos, já estamos construindo, edificando em nós o reino de Deus. Porque Jesus disse, a que assemelharei o reino de Deus? Não é? A que o compararei? É semelhante a uma semente pequenina de grão de mostarda, que é a menor das sementes, e lançada na terra, ela germina e cresce e forma-se a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm se assentar e fazer os seus ninhos. Veja que é uma semente, assim também aquela parábola do fermento, né? Que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha e tal, e ela começa a crescer. Isso aí é um processo que vai fatalmente se ampliando em nós. Este é o reino de Deus em processo, até que nós venhamos a atingir o ponto que ansiamos quando proferimos a oração do Pai Nosso. Lá está em capítulo 6 de Mateus, versículo 9 a 12, ensina-nos a orar, então orareis assim, de Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha o anseio, o reino de Deus, se é para vir a nós é porque ainda não está totalmente implantado. Ansiamos pela integridade do reino de Deus em nossas ações, como Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu, Jesus e o Pai, o Cristo, somos um. O reino de Deus totalmente no Cristo, como em nós também. Nós como Espírito, totalmente. Mas na personalidade não. Então, venha a nós o teu reino. O reino de Deus está na nossa consciência. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. E aqui, então, mas nós como personalidade somos iniciantes.
ainda carregamos todos aqueles impulsos animalizados dos quais não nos libertamos. O reino de Deus já está implantado como aquela semente do grão de mostarda pequenino que vai germinar e crescer até que venhamos atingir o estado de comunhão, como ele diz ali na mesma oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha os anseios, a vontade do superconsciente que está em comunhão com Deus o tempo todo. Todos nós aqui, viu, gente? Todos nós, não pense que não. Ai de nós por causa disso. Porque o reino de Deus pleno, na capacidade que temos de compreender, está dentro de nós. Por isso que eu disse ali: ai de nós quando somos julgados pela própria consciência. A pessoa encarnada pisa na bola porque sabe, porque o superconsciente indica. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, na pessoa encarnada, como no céu, no superconsciente que está em comunhão com Deus. Então, aqui nós voltamos para o nosso escândalo, não é? Então, o pé, você corta um. O que você corta? Você tem a personalidade com os instintos e você tem o superconsciente, que é a presença de Deus. Você tem 2 pés. Corta um, aquele das iniquidades. Você tem 2 olhos, um olho ao olho do superconsciente, do espírito puro, da consciência divina que tem em nós. Esse é um dos olhos. O outro é o da pessoa encarnada assim na terra. Corta esse, e assim por diante. Este ensino é fantástico. Quando eu vi isso aqui, eu tenho que falar isso para o povo, viu? É muito interessante isso aqui. É claro que outros ensinos mostram a mesma coisa, apenas que eu uso esta linguagem, né? Muito bem. Agora nós vamos para aquela parte do inferno, né? Vamos ver, nós já comentamos um pouquinho, diz ali: onde o seu ver... Então, se a tua mão te escandalizar... Eu vou pegar o 47, que traz... Opa, estamos pertinho, ainda tem uns 10 minutos, né? Deixa eu ver. Ainda tem um pouquinho aqui, muito bem. Vou pegar aquela do reino de Deus, no 47, versículo 47, capítulo 9 de Marcos. E se o teu olho te escandalizar, lança-lo fora. Qual que escandaliza? É aquele, nossa parte íntima, que nos conduz à prática das animalidades ainda presente na é representado aqui por este olho mau. Corta isso aqui, deixa de fazer o mal, pratique a caridade, aí você está em comunhão. É interessante. E melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno, porque nós já estamos no reino de Deus. Não é? E Jesus veio para isso, por isso que é o Evangelho. Quando nós aceitamos as verdades do Evangelho sem restrição, que é o caso de todos nós, a gente não estaria aqui, mãe? Nós aceitamos, intelectualmente isso aqui, e do coração também, em boa medida. Muitos de nós aqui já estamos reformulando nossas atitudes da juventude. A gente praticava tanta bobagem, ainda como adulto também, né? Nós já estamos mudando, já estamos no reino de Deus. É aquela sementinha que está crescendo ali. O reino de Deus já está dentro de nós. Não é? Então, quando a gente entra neste reino, após aquele período inicial do batismo com água, do arrependimento e da remissão dos pecados, o que é a remissão dos pecados? É a expiação, é a reparação. Jesus utilizava a remissão dos pecados. Esta palavra na doutrina espírita nós a compreendemos agora. Eu não vou me redimir dos meus pecados, aquilo que eu faço que fere a minha consciência, numa só encarnação. Não dá certo. Não dá. Precisa reencarnar. Então, eu vou reencarnar, vou expiar aquelas faltas para que eu não venha a incorrer nelas de novo, porque agora eu sei o que acontece se eu fizer aquilo para o outro.
eu tenho empatia pelo sofrimento, pela crueldade que o outro pratica. Não vou concordar com o mal do outro, mas eu vou compreender o outro. Eu já mudei a minha disposição íntima. Remissão dos pecados, expiação e reparação. Aí nós aliviamos aquele setor da consciência que nos levou a praticar o mal, e então nós estamos aquela nossa plantinha da semente crescendo mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até que a gente venha a ser em comunhão com Deus, como Jesus. Seja a personalidade, seja o self ou o espírito, perfeitamente em harmonia, não é? Agora, quando a gente está nessa fase da plantinha crescendo, a gente dá umas pisadas bravas na bola. Então o que acontece? Do que tendo dois olhos, o da iniquidade e o da virtude, seres lançados no fogo do inferno. O fogo do inferno é a consciência cobrando. Você sabia, meu rapaz? E no entanto foi lá e fez, não é? Rapaz, aí o que acontece? Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Quando a gente está nos tormentos após a vida de encarnação, voltamos para o plano espiritual. Não temos a matéria bruta que torna amena a suportação, o suporte das lembranças do mal praticado, mas quando saímos do corpo, após a morte do corpo, nós nos defrontamos conosco mesmos sem barreiras. Ai de nós! Aí todo vulcão da culpa, ela toma conta das nossas percepções. Aí ficamos, em casos mais graves, aprisionados ao corpo físico, acompanhando a decomposição do corpo. E aquilo parece não ter fim. Um minuto parece uma eternidade. E quantos anos até que aquele corpo se decomponha? Parece não ter fim. Onde o seu verme não morre, o fogo da consciência nunca se apaga. É a percepção da realidade que nós encontramos após a desencarnação, quando nós não nos ajustamos o rumo da nossa vida e continuamos a praticar a iniquidade, mesmo sabendo dos ensinos do Cristo. Não é brincadeira. Então esta linguagem, eu devo trazer esta pequena curiosidade, aqui está, onde o seu bicho, o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Isto, Jesus repetia estas frases do Antigo Testamento, porque ele disse: eu não vim destruir a lei, vim para cumprir. E nós vamos encontrar esta frase aonde? Em Isaías. Eu até trouxe por curiosidade Isaías, capítulo 66. É o finzinho de Isaías, bem a última coisa aí de Isaías. Capítulo 63, 66 de Isaías, versículo 23 e 24. Olha só. E será desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías está prevendo lá no futuro, né? Quando Jesus já então terá trazido o seu evangelho. Aí ele conclui: e sairão essas pessoas que já estão vinculadas ao evangelho, ao Cristo, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Corta aquele olho, corta aquele pé, corta se você não cortar. Verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão um horror a toda a carne. Isso está em Isaías. Hoje a doutrina espírita nos esclarece. Isso não é eterno, é a percepção da realidade. Parece que o tempo não passa. Muito bem. Aí finalmente Jesus conclui este ensinamento para os discípulos. Não vamos esquecer o que aconteceu. Eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior.
Este sentimento, quem era o maior, de onde vem? Vem da animalidade, o instinto de domínio de território. Eu sou maior. Até em alguns casos pode ser válido neste mundo terrível que nós vivemos, mas este sentimento de domínio, de posse, é terrível. E Jesus então o chama, quando ele percebe que eles estão discutindo aquilo, que eles não perceberam o ensino de Cristo. É preciso a vida do Espírito para abandonar todo o entendimento deste mundo, porque Jesus, meu reino não é deste mundo ainda. Então ele chama os discípulos, ensina todas essas coisas que eu li aqui. Ele está falando com os discípulos, está falando conosco. Ali em particular, na casa ali, rodeado os 12 ali, Jesus estava ensinando. Toda esta falta está ensinando os discípulos. Então ele conclui para os discípulos: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A resposta de Jesus: paz uns com os outros, e não disputa de ver quem é o maior. Ele conclui. Os textos de Jesus são magistrais na sua lógica, na sua sabedoria. Aí quando ele fala de sal, só para concluir, nós vamos encontrar novamente o ensino do Antigo Testamento. Eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Mas aquilo que se refere à lei de Deus, que está no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Levítico, capítulo 2, versículo 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança com teu Deus. Quem é o meu Deus? É a minha consciência, porque é aquilo que eu posso capturar da grandeza do Deus de todo o universo. Não é? Então, e todas as tuas ofertas oferecerás sal. Não é? Atribui-se ao sal o valor purificador. Vós sois o sal da terra, diz em Mateus. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal é este fervor, esta dedicação real, que nós nos empenhamos na prática da caridade. Aí está. Jesus respondeu aos discípulos, orientando-os. Olha o cuidado com que ele preparava os seus discípulos, que vieram ser mais tarde os apóstolos. Tinham que estar preparados intelectualmente, e com o despertar que houve em Pentecostes, eles já estavam com conteúdos intelectuais para poder receber as inspirações dos espíritos superiores que os havia de acompanhar pelo resto daquela encarnação e para o futuro. Para nós todos, meus amigos, aí está a orientação de Jesus. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Somos discípulos do Cristo, busquemos o equilíbrio do Reino de Deus. Que Deus é? Que tamanho é esse Deus? É a minha sua consciência que é Deus? Não, é aquilo que nós podemos refletir de Deus. Não há, no meu entendimento, maior definição da grandeza e do poder de Deus quando o início da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Cada um de nós tem um céu, que é a nossa superconsciência. Jesus também tem o céu dele, que é muito mais amplo da percepção de Deus que nós. O Cristo do nosso sistema solar, o Cristo desta galáxia, o Cristo deste universo, todos eles
estão sob o Pai Nosso. Quando a gente vai avançando nos espíritos superiores, em grau da nossa mais alta imaginação, nós vamos vendo a extensão da grandeza de Deus. Está fora. Esta é a maior definição que eu encontro da grandeza de Deus. Pai nosso que estás nos céus, porque todos temos o próprio céu, seja nós, seja Jesus, seja o que seja, está sempre Deus acima, sempre acima, sempre acima, no limite da nossa imaginação. Então, que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, que esteja presente em nossa consciência e possamos acompanhar os ditames da consciência. Muita paz a todos nós. Nossos agradecimentos ao Vicente pela emocionante mensagem que nos trouxe nesta manhã, que nos sirva para a nossa reflexão semanal e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Maurício Campos, que é o coordenador da Mocidade Espírita da nossa casa e também membro do Conselho Deliberativo. Fica o nosso convite. Eu queria registrar que nesta semana que passou, na terça-feira, no dia 20, esta casa completou 114 anos de existência. Então, nesse momento, nós queremos agradecer aos bondosos mentores espirituais que sempre protegeram esta casa e colocaram no caminho do Cristo. Agradecer os fundadores e os pioneiros que estiveram aqui, quebrando os torrões da doutrina espírita em nossa cidade. Enfrentaram as dificuldades da intolerância religiosa que existia naquele momento, mas foram fortes, não vacilaram, e a casa está aqui há 114 anos, trazendo a luz do Espiritismo às nossas mentes. Nós transmitimos na nossa prece final o nosso agradecimento a todos aqueles que colaboraram durante todos esses mais de 100 anos, colaboraram com esta casa para ela chegasse onde chegou hoje. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando que a nossa livraria estará aberta. Se alguém desejar ver alguma das obras, fica o nosso convite e também os trabalhos do Grupo Clara de Assis. Passamos então a nossa prece de encerramento, agradecendo especialmente então aos fundadores desta casa que nos deram essa oportunidade de aqui estarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.